Olá, queridos amigos, estimados irmãos, pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição muito importante que traz o tema A Onipotência de Deus. Oremos em nossos corações para que o Senhor nos dê a sua sabedoria para compreendermos a sua palavra. A onipotência de Deus. Irmãos, quando nós falamos em onipotência, significa literalmente que Deus tem todo o poder. Um poder ilimitado. Deus tem um poder ilimitado. Na língua hebraica, nós encontramos um dos nomes atribuídos a Deus como El Shaddai, que significa Todo-Poderoso. E pelo poder da sua palavra, Deus tudo fez. Pelo poder da sua palavra, tudo surgiu, tudo acontece. Nada é difícil para Deus. Tudo se torna possível com Deus. Então Deus ele tem o controle de todas as coisas, até mesmo as pequenas coisas, como por exemplo os cabelos da nossa cabeça. Tudo está no controle de Deus. E Deus então, em sua perfeita sabedoria e vontade, ele possui o poder para realizar tudo o que ele deseja fazer. Mas a sua onipotência, ela não opera em contradição com a sua vontade, com a sua perfeita vontade. A vontade de Deus é nos salvar perfeitamente dessa vida de pecado. A vontade de Deus é que todo homem venha ao arrependimento e o reconheça a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus ele tem o poder para nos salvar, ele tem o poder para isso, mas ele não nos força. Deus não nos força a aceitarmos o sacrifício de Cristo. Deus deseja que o reconheçamos voluntariamente. Então, é o desejo de Deus que o sirvamos livre e conscientemente por amor. Essa é a vontade de Deus. E por cada um de nós, por cada um daqueles que se entregam a Cristo, Deus tem o poder de livrá-lo do pecado, tem o poder de transformar a sua vida e principalmente nos levar desse mundo de pecado, Tem o poder de salvar-nos perfeitamente em Cristo Jesus. Estão à nossa disposição o poder das três pessoas da divindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então eles estão à disposição de cada um de nós, de todo aquele que o buscar por meio de Cristo Jesus, e reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecer a Cristo como a sua única saída. Então todo aquele que reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem esse poder da divindade à sua disposição. O verso áureo diz assim, Romanos 9, 27 e 28. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Então nós vemos aqui, irmãos, algo importante. Deus se doou inteiramente a Israel, o escolheu como um povo depositário da sua palavra, um povo que seria guia, trazendo luz às outras nações, levando luz aos outros povos. Mas o povo de Israel, apesar dos privilégios e oportunidades, se rebelou contra Deus. Causou, então, rebelião contra Deus. Se separou de Deus apesar dos privilégios e das oportunidades. Mas a palavra de Deus aqui vem falando que ficou um remanescente no meio do povo, que continuou em obediência à palavra do Senhor. E é por causa daquele fiel remanescente que foi a palavra de Deus difundida até nós hoje, um povo separado do mundo, do pecado, em obediência, e continuou obediente à palavra do Senhor. Somente uma pequena parte do povo é que restou fazendo a vontade de Deus. A grande maioria se rebelou. Isso aconteceu no passado e a história se repete agora nesse momento e vai se repetir no futuro. Somente o que resta, somente o remanescente, uma pequena parte do povo, aqueles que temem a Deus e guardam seus mandamentos. Somente essa pequena parte, esse pequeno grupo, esse pequeno povo é que é fiel à palavra de Deus, enquanto a maioria
professa ser cristão, enquanto a maioria professa ser filho de Deus, mas as suas obras são contrárias à vontade de Deus. Existe ainda no mundo hoje um pequeno povo, um pequeno remanescente, como aconteceu no passado, e a profecia se cumpre hoje no presente e se cumprirá no futuro. Um pequeno povo ainda é depositário da palavra de Deus, fiéis aos mandamentos do Senhor. E a pergunta hoje para cada um de nós é: de que lado nós estaremos? Do lado da grande maioria que rejeita a palavra do Senhor? Do lado da grande maioria que professa ser cristão, mas que vive em corrupção e permanente rebelião? Ou nós estaremos no pequeno grupo que restou, pequeno grupo de fiéis remanescentes, obedientes à palavra do Senhor? Precisamos refletir qual será a nossa atitude no momento em que estamos vivendo. Nesse momento que é tão importante e tão solene para o povo de Deus, para cada um de nós individualmente, em relação à nossa salvação. Diz assim o Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, página 43. Aquele que governa no céu é o que vê o fim desde o princípio, o ser perante o qual os mistérios do passado e do futuro estão igualmente expostos, e que contempla o cumprimento de seus propósitos de amor e bênçãos para além da miséria, trevas e ruína que o pecado acarretou. O primeiro tópico nos fala sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus. O que caracteriza os filhos de Abraão? João 8, 37 a 39, Gênesis 26 e 5. Acompanhe conosco a leitura. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Gênesis 26 e 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Irmãos, Israel se gabava por ser descendência de Abraão biologicamente, descendência sanguínea. Abraão, chamado pai da fé, o amigo de Deus. Então, por esses motivos, os descendentes de Israel achavam que já estavam garantidos na salvação, já tinham garantia da salvação. Mas as obras desses descendentes de Abraão, dos professos filhos de Abraão, não correspondiam com aquilo que eles professavam. As obras deles não correspondiam com a palavra de Deus. As obras deles eram contrárias às obras de Abraão. Era uma religião fria, formal, uma religião morta, uma religião da boca para fora, uma religião de faz de conta. Portanto, eles também não reconheceram o próprio Cristo. Isso foi consequência da sua não religião, da sua falta de religião, ao ponto de não reconhecerem o próprio Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, e então o rejeitaram, então o mataram. E eles achavam que pelo fato de serem descendentes biológicos de Abraão, então teriam a salvação, que a salvação já estava garantida. Muitas vezes nós achamos que por estarmos na igreja, sermos batizados com o nome na igreja, já estamos garantidos na salvação, né, irmãos? Que grande erro, que grande engano para nós. O próprio Cristo aqui então advertiu os homens do passado, o Israel do passado: se fosseis filhos de Abraão, vocês fariam as obras que ele fez. Vocês seguiriam as obras que ele fez. Vocês obedeceriam como ele obedeceu. Se vocês fossem filhos de Abraão, seriam justificados pela fé em Cristo, assim como Abraão também foi justificado. Em outras palavras, Cristo quis dizer, e essa justiça lhe foi imputada como verdadeira justiça. E Abraão, apesar das suas dificuldades lá no passado, ele foi um homem temente a Deus, um homem obediente, um homem que procurou servir a Deus de bom grado. E o próprio Deus deixou registrado aqui na sua palavra o exemplo, o testemunho de Abraão, falando que Abraão guardou os meus mandamentos, Abraão obedeceu a minha voz.
Então, os verdadeiros filhos de Abraão, na verdade, não são da linhagem sanguínea ou biológica. Para a questão de salvação, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que fazem, que praticam as obras que Abraão praticou, que foram obedientes, que guardam os mandamentos de Deus. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles de linhagem espiritual, aqueles que escolhem estar na presença de Deus, aqueles que reconhecem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então esses são verdadeiros filhos de Abraão, aqueles que reconhecem a onipotência de Deus, reconhecem a onipotência de Deus em suas vidas. E os verdadeiros, então, filhos de Abraão são caracterizados pela obediência à palavra de Deus. São caracterizados pela obediência à vontade do Senhor. Nós somos verdadeiros filhos de Abraão e por consequência, verdadeiros filhos de Deus? Precisamos refletir. Diz assim a nota inspirada: os judeus alegavam ser descendentes de Abraão, mas por não fazerem as obras de Abraão, provavam que não eram filhos verdadeiros do patriarca. Apenas aqueles que estão espiritualmente em harmonia com ele são considerados descendentes verdadeiros. Paulo diz: os que são da fé são filhos de Abraão, mas a fé do patriarca se manifestava por obras. Tiago: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E João, que se concentra tão plenamente no amor, nos diz, 1 João 5, verso 3, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, os verdadeiros filhos de Abraão, a sua característica principal é a obediência à palavra de Deus, vivem na mesma fé que Abraão vivia, a fé em Cristo, nos méritos de Cristo, como seu único e suficiente Salvador. A letra B. O que os verdadeiros israelitas de hoje sempre têm em mente? Romanos 9, 24 a 29. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. O que os verdadeiros israelitas de hoje sempre têm em mente? Os verdadeiros israelitas de hoje, os israelitas no sentido espiritual, os israelitas, o Israel espiritual, descendentes espirituais de Abraão, têm sempre em mente que apenas o remanescente será salvo. O remanescente é o que restou, é aquele pequeno fragmento do povo nos últimos dias que é obediente à palavra de Deus, que é fiel à vontade do Senhor, aos seus mandamentos. É aquele que tem a fé em Jesus, o remanescente, o resto é aquele que tem a fé em Jesus, que tem a fé que tem a sua fé demonstrada por meio das suas obras. As suas obras demonstram a sua verdadeira fé no Filho de Deus. E a sua fé, então, ela causa grande influência no mundo, trazendo luz, trazendo bondade, mas porque essa sua fé é manifesta em boas obras para a glória de Deus. E a salvação vai encontrando, então, outros homens por causa da influência desse pequeno remanescente. Então, o pequeno remanescente, a parte que restou, é o povo fiel de Deus. O pequeno remanescente, a pequena parte, o pequeno povo fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, esses têm o testemunho de Jesus. Então, os verdadeiros israelitas sempre têm em mente isso: guardar a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, viver de acordo com a sua palavra, entendendo que deve ser o verdadeiro remanescente, sendo depositário da palavra do Senhor
e então guardando a sua palavra, demonstrando a sua fé por meio de obras e pregando o evangelho a outros, levando a salvação de Cristo Jesus a outros corações. O segundo tópico nos fala sobre a misericórdia de Deus revelada. A misericórdia de Deus revelada. A letra A, porque Deus se viu forçado a rejeitar Israel como nação? Romanos 9, 31 a 33, Romanos 10, 1 a 3. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então temos aqui, irmãos, a situação de Israel, que apesar de todos os privilégios, apesar de todas as oportunidades, Deus ofertou ao seu povo, escolhendo como povo escolhido ali, um povo depositário da sua palavra, para influenciar o mundo, levar a salvação a outros povos. Esse povo rejeitou a vontade de Deus, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou o próprio Cristo como Salvador pessoal da sua vida. O próprio Cristo foi rejeitado pela grande maioria desta nação por sua liderança. Israel se tornou tão orgulhosa e egoísta ao ponto de que achava que a salvação havia sido feita apenas para o seu próprio povo, e assim se tornando orgulhosa, deixou de levar a mensagem a outros povos e desprezava os outros povos. E o apóstolo Paulo aqui, ele disse também qual era o seu desejo. Depois que ele entendeu a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para o seu povo, ele entendeu, olha, o meu desejo é que Israel também alcance a salvação, que meus irmãos judeus alcancem a salvação. Mas ele sabia qual era a condição de Israel. Israel havia então endurecido o coração, se afastaram da verdade, então estavam vivendo na sua própria justiça e esquecendo da justiça de Deus, esquecendo dos méritos do Salvador. Viviam no seu próprio eu, viviam no seu próprio desígnio e nos seus próprios desejos e deixaram a vontade de Deus, a verdadeira forma de obedecer os mandamentos de Deus, de lado. E quantas vezes, irmãos, nós temos também deixado Cristo de lado, a vontade de Deus de lado em nossas vidas? Precisamos refletir, porque pode ser que outras pessoas possam ser chamadas a ocupar os nossos lugares, o lugar que tanto nós temos hoje, vamos dizer assim, um lugar de tanto privilégio que temos hoje, um lugar de tantas oportunidades de conhecer a palavra de Deus, de ter um relacionamento com Deus. Por causa de rejeitarmos a palavra de Deus, pode ser que outros possam ocupar o nosso lugar e fazer a obra que é requerida por parte de Deus. Israel não deu ouvidos ao Espírito Santo, foi endurecendo seu coração, procurou viver na sua própria justiça, abandonando os caminhos do Senhor, se esqueceram da justiça divina, se esqueceram do amor perdoador de Deus, de Cristo, em Cristo Jesus, e então eles rejeitaram passo a passo, progressivamente, a voz do Espírito Santo. Também podemos cair nesse mesmo erro e precisamos hoje então vigiar, abandonarmos o nosso orgulho, abandonarmos a nossa justiça própria e nos voltarmos para Deus o quanto antes. Os líderes da nação judaica falharam de modo notável em cumprir o propósito de Deus para o povo escolhido. Aqueles a quem o Senhor havia feito depositários da verdade foram infiéis ao legado que receberam. E Deus escolheu outros para cumprir a tarefa. Na própria cegueira, esses líderes deram rédeas ao que chamavam de justa indignação contra aqueles que estavam deixando de lado as doutrinas favoritas do judaísmo. Não admitiam nem sequer a possibilidade de que eles mesmos não tivessem entendido corretamente a palavra de Deus, ou que tivessem interpretado mal ou aplicado mal as Escrituras.
Agiam como homens que haviam perdido a razão. Então vemos aí, irmãos, Deus trouxe todas as oportunidades, mas aqueles homens foram orgulhosos, aqueles homens não pararam para refletir, não humilharam seu coração diante de Deus e assim perderam grande oportunidade de salvação. A letra B, porque os gentios puderam ser enxertados como herdeiros no reino de Deus, Romanos 9:30, e Romanos 10, 9 a 13, Isaías 42, 6 e 7. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, irmãos, os gentios se tornaram participantes agora, tendo o privilégio de representar a Deus, porque Israel havia então rejeitado esse privilégio, havia rejeitado o dom de ser o depositário da palavra de Deus, rejeitou a Deus, a Cristo, e não reconheceu seus erros, não tiveram humildade para reconhecer os seus erros. E os gentios eram povos que eram rejeitados, desprezados pelo povo judeu, mas agora Deus os chama para uma obra especial, para um nobre trabalho. Foram enxertados então ali em Israel na forma espiritual, pela fé e pela graça de Deus. Jesus então ele quebrou o muro da separação, o muro da segregação, do preconceito que havia entre Israel e esses povos. Romanos 10, 9 e 13, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam o seu nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isaías 42, 6 e 7. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Irmãos, então nós vemos aqui que os gentios aceitaram a Cristo, aceitaram a justiça do Senhor na sua vida, reconheceram a sua condição de pecaminosidade, a sua condição de vida no pecado, viveram agora então uma vida de arrependimento, se afastaram e buscaram o Senhor em santidade, fizeram o que Israel não fez, reconhecer os seus erros e se humilharem diante de Deus, reconheceram a vontade de Deus para a sua vida. E buscaram a justiça de Cristo, sabendo que é por meio dos méritos de Cristo que o homem pode ter acesso a Deus, o perdão de Deus, e o buscaram ter uma vida de verdadeira obediência pela fé. E assim, irmãos, é com cada um de nós, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando reconhecemos a Jesus, o nosso nome é posto no livro da vida, para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, sermos um novo homem. Precisamos então honrar o chamado de Deus em nossas vidas. E Jesus mostrou então aos discípulos e a todos os povos que todos podem ser seus filhos, né? Jesus quebrou aquela barreira de separação. Independentemente da nacionalidade, Deus ama a todos os homens. E Cristo morreu por todos, fazendo o trabalho de intercessão e de salvação em favor de todos os homens, de toda a humanidade. E o nosso dever então é pregar o Evangelho a toda criatura, povo e língua. O nosso objetivo é levar essa salvação de Cristo Jesus a todas as pessoas. O Salvador queria muito revelar aos discípulos a verdade a respeito da queda da parede da separação entre Israel e outras nações. A verdade de que os gentios são co-herdeiros, como os judeus e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Essa verdade foi revelada em parte quando ele recompensou a fé do centurião em Cafarnaum e quando pregou o Evangelho aos habitantes de Sicar. Revelou-se ainda mais claramente por ocasião da visita à Fenícia, quando curou a filha da mulher cananeia.
Essas experiências ajudaram os discípulos a compreender que, entre aqueles a quem muitos consideravam indignos da salvação, havia pessoas famintas pela luz da verdade. Assim, Cristo procurou ensinar aos discípulos a verdade de que no reino de Deus não há fronteiras, castas ou aristocracia, que devem ir a todas as nações, levando-lhes a mensagem do amor de um Salvador. Mas só mais tarde eles perceberam na totalidade a ideia de que Deus, de um só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O terceiro tópico nos fala: Deus ama o mundo inteiro. Deus ama o mundo inteiro. Explique o contraste entre a mentira de Satanás e o plano imparcial de Deus para a raça humana. Gálatas 3:28, 1 Timóteo 2, de 3 a 6, 2 Pedro 3, verso 9. Diz assim: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Satanás, irmãos, ele está constantemente lançando as suas mentiras, lançando as suas inverdades, para assim atrapalhar o plano de Deus, o plano da redenção, o plano da salvação em Cristo Jesus, tentando colocar na mente das pessoas que Deus é um ser tirânico, que Deus é um ser que não ama as pessoas. Foi isso que ele fez, ele começou essa guerra lá no céu, então enganando a muitos dos anjos. E ele tenta colocar hoje na mente das pessoas, tenta fazer a sua mesma obra de inverdade, as suas obras de mentira, colocando na mente das pessoas que Deus também não os ama, que Deus não ama as pessoas, que Deus não se importa com as pessoas, que Deus não se importa com a humanidade. Esse é um dos trabalhos que Satanás tem feito ferozmente, trazendo então à tona a descrença em Deus. Mas isso não é verdade, a palavra do Senhor nos afirma o contrário, nos afirma mostrando o plano de Deus para toda a humanidade. 1 Timóteo 2, 3 a 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então nós vemos aqui qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus, é que todos os homens se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade, da salvação em Cristo Jesus. A realidade é que o plano de Deus, o plano da salvação feito por Deus e executado em Jesus Cristo, executado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse plano, ele é imparcial, ele quer alcançar, foi feito para todos. Esse plano é para alcançar todas as pessoas, independente da sua nacionalidade, independente da sua cor, da sua raça. Deus deseja salvar a todos os homens, você e eu, nesses últimos dias. Então Cristo morreu por todos, não fazendo distinção de pessoas. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua cor, todos têm a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo foi por toda a humanidade, né? Então, revelando assim o grande amor de Deus por cada um de nós. 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus para toda a humanidade. Deus ama o mundo inteiro. Cristo queria a todos, ele não podia suportar a ideia de que alguém se perdesse. Se a família humana pudesse ver as consequências do pecado na transgressão, violência e crime que existem no mundo, se pudessem ver a transformação dos homens da imagem de Deus à semelhança de Satanás,
Cristo sofreu a mais vergonhosa das mortes e fez um sacrifício total e completo, para que ninguém morresse, mas a fim de que todos viessem a se arrepender. Fez expiação por toda a alma arrependida e crente, para que todos possam encontrar nele um portador do pecado. Não é a vontade de Deus, olha que importante, não é a vontade de Deus que alguém pereça, mas que todos recebam vida eterna. Todos são um em Cristo, todos aqueles que o aceitam como Salvador. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor não podem enobrecer ou rebaixar os homens. O caráter é que faz o homem. A letra B. Que comissão é dada ao povo de Deus? Qual é a comissão dada a cada um de nós nesses últimos dias? Mateus 28, 18 a 20, Romanos 10, 15 a 14. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, irmãos, aqui está o mandado a cada um de nós, está a nossa missão, a nossa comissão em Cristo, continuarmos a pregação do Evangelho. É a vontade de Jesus que continuemos a fazer a sua obra, levar o Evangelho a todos, levando o amor de Deus a cada coração. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, sem distinção. Esse é o nosso chamado. E nós que recebemos então esse precioso Evangelho, nós que recebemos então esse precioso legado, o que nós temos feito com os privilégios e oportunidades que Deus tem dado a cada um de nós, o que temos feito com o chamado para pregar o Evangelho? Irmãos, começa na minha casa, na sua casa, começa no nosso bairro, na nossa vizinhança, lá no nosso trabalho, lá na faculdade, onde eu estiver. A incumbência da pregação do Evangelho é de cada um de nós. Essa é a nossa missão, a nossa comissão em Cristo, dada por Deus a seu povo nos últimos dias, para o povo remanescente, o povo que restou, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus e que demonstra a sua fé em boas obras, ou seja, prega o Evangelho em favor do seu irmão, em favor do seu próximo, querendo que ele também se salve, que ele também alcance a salvação em Cristo Jesus. Precisamos então, irmãos, cooperar com Cristo para a salvação de almas. Na reunião em uma montanha na Galileia, todos os crentes que puderam ser chamados estavam reunidos. Revestido de ilimitada autoridade, Cristo deixou sua comissão aos discípulos. O Salvador pretendia que, após subir ao céu, para se tornar intercessor do homem, seus seguidores continuassem a obra que ele tinha começado. Deus exige que todo aquele que conhece a verdade tente conquistar outros para o amor da verdade. O Senhor Jesus busca a cooperação daqueles que se tornarão canais livres para a comunicação de sua graça. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam se tornar co-obreiros de Deus é a lição da desconfiança de si mesmo. Então estarão preparados para comunicar a outros o caráter de Cristo. Isso não é alcançado pela formação na maioria das escolas científicas. É fruto da sabedoria que só o Divino Mestre pode conceder. O quarto tópico nos fala um chamado à ação. A letra A, em vista do surpreendente cuidado de Deus por um mundo mergulhado em conflitos, que chamado à ação cada um de nós deve aceitar? 1 Coríntios 12, 13, Romanos 11, de 1 a 4. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer de judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Irmãos, Deus chamou a cada um de nós, independente da nacionalidade, independente
de diferentes situações, independente de raças, mas o corpo é um só. Deus nos chamou para o corpo de Cristo. Então fazemos parte do corpo de Cristo. E é em prol do corpo de Cristo que nós devemos viver, e é em prol do corpo de Cristo que devemos trabalhar. Todo crente deve, então, todo crente no corpo de Cristo tem a responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Unidos no corpo de Cristo, devemos fazer essa obra em prol de todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, ao nosso alcance, de todas as nações. Existem, então, várias formas de pregarmos o Evangelho, existem várias formas de levarmos a mensagem de Deus, existem várias estratégias para pregarmos o Evangelho. Descubra qual é o seu dom, e a partir do seu dom, então, Deus ele poderá fazer grande obra por meio de você. Descubra qual é o seu dom e use o seu dom para a glória de Deus. O seu dom pode ser usado, então, irmãos, para a pregação do Evangelho. Deus deu dons e talentos para que possamos usá-los, para que mais e mais pessoas possam alcançar, então, a pregação do Evangelho e alcançarem a verdade e assim sejam salvas. Que o nosso talento, o nosso dom possa ser um ministério para a honra e glória de Deus. Que o nosso desejo então, e o nosso prazer seja em defender a palavra de Deus, seja em pregar o Evangelho, seja em defender a verdade, essa mensagem que uma vez foi entregue aos santos. Digo-vos, porventura, rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel? Dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então todos nós que temos o privilégio de sermos depositários da verdade, da palavra do Senhor nesses últimos dias, não devemos deixar de pregar o Evangelho e fazer a nossa parte, assim como no passado. Muitas vezes achamos que estamos sozinhos, mas Deus preparou pessoas, está nos preparando para juntos, unidos, então desenvolvemos essa obra. E muitas pessoas estão de coração aberto, esperando que façamos a nossa parte, porque o Espírito Santo já tocou em seus corações. E Deus deseja que nós então agora façamos a nossa parte para que a obra seja completa. Agora, rapidamente, organizem-se grupos para que saiam em duplas e trabalhem no Espírito de Cristo, seguindo-lhe os planos. Mesmo que alguns judas se intrometam nas fileiras de obreiros, o Senhor cuidará da causa. Os anjos irão adiante e prepararão o caminho. Até agora, todas as grandes cidades já deviam ter ouvido a mensagem probante, e o conhecimento da verdade devia ter sido levado a milhares. Igrejas, acordem e tirem a luz que está sob o alqueire. Onde estão os homens que vão trabalhar, estudar e sofrer em oração como Cristo fez? Não devemos limitar nossos esforços a alguns lugares. Se eles vos perseguirem em uma cidade, fugir para outra. Sigam o plano de Cristo. Ele estava sempre em busca de oportunidades de se envolver em trabalho pessoal, sempre pronto a atrair o interesse de seres humanos ao estudo das Escrituras. Trabalhou com paciência por pessoas que não tinham um conhecimento inteligente do que é a verdade. Embora não estejamos despertos para a situação e embora gastemos muito tempo planejando como alcançar as almas que perecem, Satanás está ocupado planejando e bloqueando o caminho. Tem-se empregado muita mão de obra nas instalações de algumas localidades favorecidas. Não permitam que um gasto tão grande de recursos e de tempo como foi dedicado a esse lugar, a uma certa localidade, aconteça em outros lugares. A letra B. Explique qual deve ser a nossa atitude e dever para com o povo judeu que vive em nossos dias. Romanos 11, 5 e 11. Diz assim:
Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem o sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou aos ramos naturais, também não poupará a você. Irmãos, então o desejo de Deus é alcançar a todos. Mesmo o povo de Israel, que no passado teve grande privilégio, grande oportunidade, rejeitaram a verdade, por fim foram rejeitados como povo, como nação depositária da verdade. Mas hoje ainda Deus tem um trabalho especial em relação a esse povo, né? Um plano especial para eles, que é o plano da salvação, como é o plano para nós também da salvação. Agora é um plano individual de salvação. E é a vontade de Deus que eles conheçam o verdadeiro evangelho, porque ficaram em incredulidade desde os tempos passados até hoje. E a vontade de Deus é que eles reconheçam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, um Salvador pessoal. E é nosso dever, se tivermos oportunidades, ao entrar em contato com pessoas dessa nação, nós também devemos levar a ele de forma sábia, de forma assim orientada pelo Espírito Santo, o Evangelho, para que eles também possam reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que também alcancem a salvação em Cristo Jesus. Então nós devemos ter uma atitude de humildade e de misericórdia ao apresentar a verdade de Deus a essas pessoas específicas, né? Porque a salvação de Deus veio para todos, é o desejo de Deus para todos. Foi por essa nação que Cristo veio ao mundo, foi por essa nação que conhecemos também muitas verdades. Foi por causa deles, como diz Paulo aqui, que nos tornamos participantes da raiz divina, da verdade em Cristo Jesus. Então, nós também devemos fazer um trabalho especial de pregação em favor dessas pessoas, na situação aqui do povo judeu. Se tivermos a oportunidade de termos contato com eles, devemos levar a mensagem de Cristo, que Deus os ama e que individualmente Deus quer salvá-los, assim como deseja salvar a todo mundo, e que precisam reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que a justiça de Cristo alcança a sua vida, a vida deles. A letra C. Diz assim a nota da letra B. O trabalho em favor dos judeus, conforme descrito no capítulo 11 de Romanos, é uma obra que deve ser tratada com sabedoria especial. É uma obra que não deve ser ignorada. O conhecimento de Deus deve chegar ao nosso povo. Com toda sabedoria e retidão, devemos endireitar o caminho para o Rei. Os judeus devem ter todas as oportunidades de vir para a luz. Nós não devemos nos gloriar, né? Nos tornarmos orgulhosos da luz que conhecemos, mas devemos compartilhar com eles também a salvação em Cristo Jesus. O erro que foi cometido no passado, que nós não venhamos a cometê-lo. Como a letra C, como a administração de Deus revela sua misericórdia, Romanos 11, 22 a 25. Como a administração de Deus revela sua misericórdia. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos judeus haja entrado. Então nós vemos aqui, irmãos, o nosso dever também de lidarmos com essa situação dos judeus, né?
Deus revela a sua misericórdia, ensinando-nos a amar o nosso próximo, a amar os nossos irmãos. A nação de Israel no passado, então, teve todos os privilégios e oportunidades para ser o povo depositário da verdade, mas rejeitaram a Cristo e perderam essa posição. Mas o desejo de Deus é que hoje, individualmente, alcancem cada um deles a salvação em Cristo Jesus, ao reconhecerem a sua dependência de Cristo. Eles que são ramos naturais, se voltarem para a salvação, vai ser a maior alegria, né, de Cristo, porque ele veio morrer em favor de toda a humanidade, mas ele veio por aquela nação. E Deus revela assim a sua justiça no passado e também revela a sua misericórdia hoje para aquele povo daquela nação e também para nós. Eles caíram, mas individualmente hoje Deus traz novamente a oportunidade, né? Deus deu novamente a oportunidade de individualmente alcançarem a salvação. E cabe a cada um de nós, então, se entrarmos em contato, né? Tendo a oportunidade de entrarmos em contato com esse povo que também é especial diante de Deus, devemos levar a mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, a mensagem de salvação a esses irmãos judeus, pois a verdade, a lei de Deus que nós conhecemos hoje, a aliança eterna, foi dada por meio deles, né? Cristo Jesus, como homem, veio por meio deles também. E Deus também tem o desejo de salvá-los e nós devemos então trabalhar em prol disso, tendo oportunidade, levando o verdadeiro evangelho a eles e os amando como irmãos. O quinto tópico nos fala resplandecendo em meio à escuridão. Querido amigo, querida amiga, Deus aqui nos traz um desafio para cada um de nós, um desafio para esses últimos dias, um desafio para cada um de nós, nesses últimos dias, deixar Jesus brilhar por meio de cada um de nós. O desafio é para cada um de nós sermos luzes em meio às trevas. É o desafio para você ser luz em meio às trevas. É o desafio para sermos sal da terra, fazendo a diferença onde estivermos. Cada um de nós somos chamados para esse desafio de representar a Cristo onde estivermos, resplandecer em meio à escuridão. Esse é o chamado de Deus, o desafio para cada um de nós. Nós devemos então levar a mensagem de Deus ao mundo, uma mensagem de advertência por meio da palavra de Deus. Descreva a mensagem final que cada um de nós deve compartilhar com quem entramos em contato. Isaías 40, verso 10, Romanos 11, 30 a 32. Eis que o Senhor Jeová virá como forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Então, uma mensagem da justiça de Deus, né? Todos aqueles que tiveram oportunidade, todos os seres humanos tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus e em breve Jesus voltará, trazendo então a recompensa de cada um. Essa é a mensagem que nós devemos levar também. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançardes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E também devemos levar a mensagem, ao mesmo tempo que Deus trará a justiça, mas que também Deus é misericordioso para todos aqueles que se voltarem para Ele. Todos aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos e reconhecerem Jesus como Salvador, Deus também dá a salvação. Então, essa deve ser a nossa pregação, essa deve ser a nossa missão, levando o Evangelho aonde quer que for, né? A mensagem de salvação, a tríplice mensagem angélica, as mensagens para esse último momento em que nós estamos vivendo. Então, nós devemos levar ao mundo a mensagem de advertência dada por Deus, por sua palavra, a tríplice mensagem angélica. Então, é nosso dever de levar essa mensagem, a mensagem de justificação pela fé, que Jesus perdoa os pecados e que por seus méritos somos aceitos em Deus, por meio de Jesus, a mensagem do juízo investigativo, do juízo final,
levarmos a mensagem da guarda dos mandamentos de Deus por amor a Cristo, pelo poder que vem de Cristo. Então, todos nós devemos nos preparar para levarmos essas mensagens, a mensagem do Senhor de salvação e os seus complementos, conforme a sua vontade. Aqueles que esperam a vinda do noivo devem dizer ao povo: eis o vosso Deus. Breve Jesus voltará, né? Os últimos raios de luz, misericórdia, a última mensagem de misericórdia a ser dado ao mundo é uma revelação do caráter do divino, do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a glória dele na vida e no caráter. Devem revelar o que a graça de Deus fez por eles. Então nós devemos demonstrar a mesma misericórdia com que Deus teve por cada um de nós. Devemos, através das obras que revelam nossa fé agora, levar essa mesma misericórdia a outras pessoas. A luz do sol da justiça deve brilhar em boas obras, em palavras de verdade e atos de santidade. Então devemos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, para sermos testemunhas de Cristo aqui nessa terra. E muitas pessoas crerão na verdade através do nosso testemunho também. O serviço prático terá muito mais efeito do que um simples sermão. As fontes seladas do amor sincero e cristão serão abertas. Então nós devemos pregar não apenas por palavras, não apenas por sermões, na igreja ou em algum outro lugar, mas na vida prática, na nossa casa, no nosso trabalho, lá na faculdade, onde nós estivermos, que possamos demonstrar o caráter de Cristo, levando a verdade àqueles que perecem. A letra B. Descreva a experiência do verdadeiro Israel de Deus no fim da história e a razão para isso, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14 e 12, Romanos 11, 33. Então, a experiência do verdadeiro Israel, ou seja, do Israel espiritual nos últimos dias. Qual é a experiência? Apocalipse 12 e 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão imensuráveis, inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, nós vemos aqui então a descrição do que acontecerá na experiência do verdadeiro Israel, do Israel espiritual nos últimos dias. Satanás se irou contra o povo de Deus, já ao decorrer da história, e está fazendo guerra agora contra o povo remanescente, contra o que restou do povo, contra o que restou de povo fiel aos mandamentos do Senhor. Esse pequeno povo, então, que desafia a Satanás, é um povo fiel, é um povo verdadeiro em relação à vontade do Senhor para a sua vida. É fiel à palavra de Jesus, o remanescente, aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que guarda os testemunhos do Senhor. E não negarão os mandamentos de Deus diante dos homens, não negarão o santo sábado, não adorarão a besta e a sua imagem, não se voltarão para o mundo, mas como fiéis remanescentes, continuarão fiéis à palavra do Senhor e confiarão em Deus, crendo na sua onipotência, sabendo que todas as coisas e todos os caminhos estão nas mãos do Senhor nesses últimos dias e tudo está no seu controle. Todos os acontecimentos futuros e situações estão no controle de Deus. Então o fiel remanescente confia única e exclusivamente no seu Salvador, sabendo que ele guiará todas as situações. E aqueles que permanecerem fiéis na verdade até o fim serão salvos. Nesta última obra, o Senhor atuará de um modo muito fora da ordem comum das coisas e de uma forma contrária a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós aqueles que sempre desejarão controlar a obra de Deus para determinar até que movimentos ocorrerão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará recursos e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas
nas próprias mãos. Queridos amigos, estimados irmãos, esta lição de grande ensinamento e verdade e também de advertência para cada um de nós está então à nossa disposição. Ver como anda a nossa vida, ver se estamos fazendo a vontade do Senhor. Precisamos refletir se realmente temos feito a vontade de Deus, se realmente temos pregado o Evangelho, se realmente temos dado lugar a Cristo em nossas vidas, se realmente temos desenvolvido a nossa fé nele, porque em breve seremos provados em uma forma bem forte e precisamos estar então preparados para assim, sendo o fiel remanescente de Deus, representar a Cristo e a sua verdade até o fim. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para compreendermos a sua palavra.